Estamos à conversa dentro deste evento que pretende promover o veganismo e vegetarianismo em Portugal. Vamos dar início agora a uma conversa com duas pessoas que dispensam apresentações, mas que muito me honra apresentá-las. Já está na sala a Rita. Olá, boa noite, Rita. Olá, boa noite a todos. A Boa Rita, noite, como Helena. vocês conhecem, uma das melhores atrizes portuguesas, uma das mais completas. E, como se isso não bastasse, ainda é uma pessoa que tem uma plena consciência do futuro, da nossa presença no planeta e do nosso papel para o preservar. Rita, enquanto o Heitor não chega, que ele está para fazer parte desta conversa e pode juntar-se a nós a qualquer momento, acho que as pessoas que estão connosco, muitas delas, se calhar, estão curiosas, querem saber como é que se podem iniciar nesta mudança. E eu queria saber um bocadinho mais também sobre como é que foi esse clique com a Rita. Ainda se lembra quando é que isso aconteceu e porquê? Lembro porque, infelizmente, para mim e sobretudo para os animais, eu tive essa consciência muito tarde. Gostaria de ter tido muito mais informação disponível antes disso, ou de eu própria ter tido espontaneamente esse apelo. Na verdade, eu achava que gostava muito de animais, sempre gostei, mas infelizmente era bastante especista porque gostava de alguns e comia outros, não é? Exato. E portanto, comecei a dar-me com pessoas e que me começaram a dizer: oh Rita, mas isto já foi muito tarde, porque eu tenho 57 anos e eu só fui alertada para esta situação há 7 anos, sensivelmente. Sim. E portanto mas mais vale tarde que nunca, não é? Exatamente, a mudança é sempre bem-vinda, não é? Acho que sim, nós não podemos passar a vida a sentir-nos culpados, porque senão também não conseguimos fazer melhor as coisas. E pronto, então alguém me deu a ver um documentário e isso foi muito chocante, Okay. Foi muito pesado, e eu comecei a ganhar a consciência de uma série de coisas que eu desconhecia, como a criação intensiva de animais para o nosso uso, e eu não sabia que as coisas funcionavam assim, e de repente começou a surgir essa consciência. Vi mais algumas coisas, depois comecei a não conseguir ver, começou aquilo a tornar-se complicado, comecei a ler uma série de coisas. Comecei por ser vegetariana, não foi uma mudança de um dia para o outro. Primeiro fui vegetariana. Mas era isso que eu queria saber, quais foram as principais dificuldades no início? Ao princípio é assim, nós estamos habituados a comer de uma determinada maneira há muitos anos, há séculos, e desde pequenina que eu tinha tido acesso à alimentação macrobiótica, porque a minha mãe, pronto, havia umas modas de vez em quando e nós lá tínhamos um acesso, e também já não éramos grandes consumidores de carne, mas ainda assim não éramos nada éticos na coisa. E portanto, quando eu comecei, fui cheia de nervos comprar uma série de coisas para conseguir fazer essa mudança. E depois chegava ali à despensa e não sabia o que fazer. Pois. Então, ao princípio, tinha imensa fome. Tinha muita fome e ficava triste a pensar, porque eu sempre cozinhei muito e sempre gostei muito de cozinhar e de ter muitos amigos em casa, família, de organizar muitos encontros entre pessoas em minha casa. E era muito conhecida por cozinhar. Conhecida, enfim, na minha rua. Já era uma boa cozinheira, mas depois faltou essa... E de repente não consegui fazer imediatamente a transação. E depois comecei a comprar livros e comecei a perceber que, afinal de contas, era exatamente a mesma coisa. Certo. Claro que podia melhorar a qualidade dos produtos, porque depois, quando a gente entra neste mundo, começamos a ter uma vida mais ética a vários níveis. É uma coisa que vai sendo natural. Pronto, mas não vou já aí. E então comecei a ler uns livros, pegava num, cozinha vegetariana, portuguesa, e comecei a perceber que, afinal de contas, eu podia comer tudo sem ser animais e com os mesmos sabores, porque o que dá sabor, de facto, à comida são os temperos. E aí eu passei a comer e a cozinhar aquilo que eu fazia imenso, feijões com alho francês, o que eu não punha depois
se havia acompanhamento de carne, deixava pôr. Depois primeiro era renitente aos tofus, às substituições, e a partir de uma certa altura, por desconhecimento, nós às vezes temos medo daquilo que não conhecemos, não é? Muitas vezes. Portanto, quando a curiosidade começou a ser mais forte que eu comecei a conseguir temperar uma série de coisas, o tofu e o seitan, a conhecer e a quebrar tabus, porque nós ouvimos muita coisa, há muita informação errada por todo lado, em revistas, e as pessoas dizem muita coisa que falam muito demais, sobre o não que é? não sabem. E não sabemos muito pouco. E isto é uma mudança que tem que passar por muita informação e conhecimento. E autoconhecimento também, não sentiu isso? Houve alguma coisa que lhe tenha custado mais a deixar ficar para trás? Sim, por razões óbvias, porque tem produtos que nos levam. Olá! Já encontrei ali uma pessoa que ainda não está a ver. Está a chegar. Okay. Peço desculpa. Então, por exemplo, o queijo provoca habituação, não é? Certo. E quando nós não sabemos, achamos só, eu não consigo viver sem queijo. E depois começamos a descobrir outras formas de queijo muito mais interessantes e, sobretudo, eu acho que quando nós percebemos porque é que fazemos isso, as coisas ganham um sentido que não tem volta para trás. Eu não posso dizer que gosto imenso de animais e depois matá-los. Quer dizer, isto é o meu ponto de vista, eu não o imponho a ninguém, como é evidente. Mas seria muito estranho eu dizer, gosto tanto dos meus filhos, olha, vou comer agora uma perna a alma. Pronto. E, portanto, a lógica passa a ser outra. Mas depois a forma de vida também passa a ser outra. Eu antigamente era altamente consumista. Certo. E quanto tempo é que esse processo levou? Leva anos, mas a tornar-me vegan, eu só sou vegana há 6 anos. Pronto, há muitas pessoas que se assustam e depois têm o medo da marcha atrás, e depois há muito um espírito neste grupo de veganos e de vegetarianos, há muito entre nós, há muito conflito. E esse conflito não ajuda nestas não é entre nós, não é entre nós, é na sociedade em geral. É na sociedade, exatamente. Vamos lá, nós não somos diferentes, temos mais consciência, mas a verdade é que as pessoas, e neste momento passamos uma crise muito grave mundial e as pessoas têm muito medo e vivem com muito ódio e, portanto, isso pega-se. Claro que nós não somos diferentes dos outros, mas eu acho é que nós temos que aceitar que somos pessoas normais, que erramos, que falhamos, e isto é uma busca constante. Agora, que a vida passa a ser, parece mais difícil, mas depois passa a ser muito mais fácil, eu acho que sim. Portanto, é importante aceitar cada momento nestes passos que se estão a dar. Podemos falhar, exatamente. Somos pessoas. E que às vezes fazemos concessões porque estamos num sítio e nós muitas vezes somos apontados como malucos e como esquisitos, que maluca, que exagero, mas nem isto, mas o mel, e depois esta coisa temos que explicar tudo, parece que estamos sempre a ser postos em causa e que nós é que temos que dar justificações às pessoas, mas não faz mal, se ao darmos e passar alguma coisa para os outros vale sempre a pena, não é? Exatamente. Heitor, boa noite. Olá, boa noite. Então... Estão-me a ouvir e estão-me a ver. Eu não tinha a certeza que havia aqui. Olá. E olá Rita. Olá, Heitor, saudades. Estava tão caladinho que estava a gostar imenso de ouvir falar. Portanto... E agora queremos ouvir a história do Heitor, precisamente neste mesmo momento. Quando é que foi dado o clique ao Heitor? O Heitor já anda, já fez a mudança há mais de 20 anos, não é? Por aquilo que eu li. Portanto, já era uma altura completamente diferente desta. Sim, completamente diferente. Onde os estigmas eram ainda maiores, não é? Como é que foi esse clique? O porquê? O porquê foi sobretudo quando eu comecei a conhecer um bocadinho todos os processos implicados no consumo de carne e produtos animais, de origem animal. E como é que soube? Olha, não sei, eu costumo sempre dizer que por algum estranho acaso veio-me ter às mãos alguma informação que eu se calhar fui eu que a procurei, mas eu desde muito pequeno eu tinha uma grande preocupação com os animais em si e com
com o bem-estar animal e com a preocupação e o respeito pela vida animal. E se calhar isso obviamente que me levou sempre a pesquisar um bocado como é que me havia de tornar vegetariano. Uhum. E foi ao longo de muitas coisas que eu procurei desde adolescente ler, porque havia muito pouca coisa sobre isso. Pois eram coisas completamente diferentes, de certeza. Mas essas leituras levaram-me, mais do que o respeito pela vida animal, o que é que está implicado em toda o consumo. Não só é o animal em si e o sofrimento do animal, como também está implicado, inclusive, a sobrevivência de todo o planeta e de todo. E das pessoas, e das pessoas. Nós fazemos parte do planeta, obviamente. Exato, não, mas... Era uma consciência que devia ser global e não é. E foi uma coisa também muito importante que eu no meu percurso, que no final eu dei com um livro que me marcou para sempre e que eu fui reencontrando ao longo dos tempos, que chama-se O Macroscópio. O autor é Joël de Rosnay, que eu comecei por dar numa aula muito à frente no liceu que eu tinha, que era Ecologia, chamava-se mesmo Ecologia. Depois, quando fui para Psicologia, já no quarto ou quinto ano, o meu professor introduziu outra vez. E o que é esse livro? É um livro que tem uma visão que diz que a visão mais acertada para nós termos o nosso dia-a-dia é o que ele chama a visão macro, do macroscópio, onde tudo, ele faz uma leitura de tudo como se fosse um sistema, onde tudo está ligado com tudo, onde tudo existe em interdependência estreita com tudo. E isso começou-me a fazer pensar que qualquer ação que eu tenha e qualquer coisa que eu faça e que todas as pessoas façam tem um impacto extraordinário à minha volta. Exatamente. Há muita gente que pensa que se for só ela no seio familiar, por exemplo, que não vai fazer a diferença. Sou só eu. Sim. Pois, claro, mas também de qualquer das maneiras, mas isso também não é mal pensar assim, porque eu também comecei assim. Porque eu quando me decidi tornar vegetariano foi quase por uma cena de rebeldia. Porque eu via que era praticamente impossível, porque todas as pessoas era muito difícil, porque não se falava nisso e era assim um bicho de 7 cabeças. Mas... E tenho imenso. Pronto. E eu disse: se o grande consumo exagerado está a desregular de um tamanho tão incomensurável o planeta e a nossa forma de viver no planeta e enquanto seres humanos e enquanto pessoas, então eu quero fazer parte daquele grupo que vai contrabalançar, e quase que fiz como um ato missionário, percebe? Quase eu vou fazer, há pessoas como eu que estão a ser vegetarianos, então eu vou-me tornar vegetariano para ver se os outros que não querem e não conseguem deixar de comer carne e consumir produtos de origem animal podem fazer isso, porque vamos fazer uma contraforça. Lá está a teoria dos sistemas. Se o sistema tende para a sua homeostasia, para o seu equilíbrio, então eu e as outras pessoas estávamos a fazer ali um sistema de contrapeso, um sistema isso correu bem no seio da sua família? Naquela altura, como é que era? Ainda já vivia sozinho? Não, família? já foi há muito tempo. Não vivia sozinho. Pronto, eu também já não era a primeira vez que eles que viam comportamentos assim meios doidos fora do filho. Pronto, já tinham assistido ao filho de repente querer ir para uma coisa estranhíssima, que era ser ator. Portanto, acho que depois o ser vegetariano já veio assim numa onda mais já foi uma coisa tão à frente, já foi uma coisa tão fora ele querer ter ido para ator, que agora olha o que vier. Mas pronto, isso acho que foi mais, acho que foi menos pior aceito. Mas isso é engraçado, porque isso vai também agora no seguimento daquilo que eu tinha pensado. Acho que uma coisa interessante de saber da vossa parte são os dois atores. Como é que esta vossa opção cola ou descola da vossa profissão? A Rita, quem quer falar? Quem quer?
É assim, Rita, para já é assim, esta opção tem tudo a ver também, se quisermos, com a nossa profissão, porque a nossa profissão, apesar de tudo, é trabalhar para os outros, não é? Questionarmos, pormos, quer dizer, isto é o meu ponto de vista, não posso falar por ti, não é? Nós somos atores para levarmos as pessoas, para surpreendermos as pessoas, para provocarmos nos outros dúvidas, questões, para fazermos os outros pensar numa série de assuntos. Sim. Ora, isto não é mais do que dizemos, nós continuamos no planeta, nós estamos a destruir o planeta, como é que nós podemos ser melhores? Porquê que evoluir não há de ser para melhor? Mas, por exemplo, se a Rita estiver num set para gravar, e imagino que, sei lá, a cena é uma festa qualquer, e estão lá pedaços, e é uma mesa farta, e tem várias coisas de produto animal. A Rita incomoda-se com isso? Incomoda. Como é que reage? Tem assim, alguma memória de uma cena qualquer em que tenha interferido, por exemplo? Não, por exemplo, ainda agora que estive a gravar o Conta-me Como Foi, que é uma série que passa na RTP1, que é uma família. Ora, essa série vivia, e continua depois a viver, de muitas cenas de mesa, de pessoas sentadas à mesa, o que é normal, as famílias que estão à mesa a comer. Pronto, e como era uma série de época, nós não podemos ir buscar uma época aos anos 60, uma família da classe média baixa a ser vegan ou vegetariana e a pôr essas questões, não é? E, portanto, ainda por cima a comida era a comida que era tradicional, a sardinha ou não sei o quê, pronto. E agora, quando fomos gravar outra vez, eu disse, meus amigos, é assim, está fora de questão eu comer, não consigo, nem vou pôr essa questão, essa hipótese de comer outra coisa que não seja. Portanto, vocês têm aqui uma lista e têm substitutos das várias coisas para poderem aparecer, etc. O que é que foi simpático foi que a maior parte das vezes eles acabavam de fazer a comida igual para todos, para não haver grandes diferenças nas cores, e só as pessoas mais velhas é que faziam, mas o que é isto? Mas isto afinal não é carne. Isto não... o que é isto? Mas as pessoas acabaram por comer. Houve um episódio muito, muito mau, porque houve uma ordem superior em que eles achavam, não gosto nada, não vou contar. Heitor, mas pronto, à mesa chegou um leitão. E eu, na altura... nós já estávamos tão cansados. Eu já tinha provocado tantas questões, enfim, perfeitamente plausíveis e normais, mas que, como vêm sendo no mesmo sítio, criam aqui uma tensão, que quando disseram, mas isto faz parte do guião, eu disse, mas porquê que há de fazer parte do guião? Para além da falta de educação, da falta de sensibilidade, e a televisão é um meio para sensibilizar os outros, para pôr aqui um bebê à mesa, um bebê morto. Pronto, e aquilo à última da hora eu disse, eu não levo, recuso-me, e acabou por ser levado para a mesa e foi incómodo para toda a gente. E foi pena. A mensagem acaba por passar, não é? Mesmo que seja entre colegas, a mensagem acaba por passar. Sim, como com a família. O confinamento tornou os meus pais que vieram viver comigo no confinamento, e eu disse, meus queridos, cá em casa somos todos vegan, quem quer, quem não quer. E eles disseram que sim, 87 anos, e hoje em dia são incapazes de comer carne, evitam uma série de situações, só quando estão numa situação de restaurante e tal, mas houve muita coisa que mudou para eles, e eles perceberam uma série de... Porque às vezes as pessoas não percebem. Sim, também, se calhar, não é mais há muitos livros, há livros muito interessantes que se podem... Por exemplo, Como Salvar o Planeta ao Pequeno Almoço, é um livro que qualquer pessoa gostaria de ler e que nos mostra como é difícil esta luta de... Porque o planeta é assim, ainda agora, eu vi ali um bocadinho de telejornal, houve um desabamento, vem aí a tempestade Alex, e isso são tudo causas do mesmo, só que como não são óbvias, não são imediatas,
as pessoas não estão, acham que é. Mas lá está, não pensam sobre isso. Lá está, foi a principal razão que me levou a tornar vegetariano, é o perceber isto que a Rita está a dizer, que de facto há e ser levado a perceber isto, porque por acaso tive bons professores e pessoas que me auxiliaram a ver isto, que realmente havia uma coisa nos anos 80, não sei se tu te lembras, Rita, que havia uma coisa que era dado assim como uma frase muito gira que as pessoas diziam e que hoje em dia é uma realidade e nós sabemos muito bem isso e hoje em dia já nem se diz essa frase, que era aquela frase nos anos 80 que se dizia: quando uma borboleta bate as asas no Japão, pode causar um maremoto nos Estados Unidos ou na Flórida, ou assim uma coisa. E isso nessa altura usava-se como: uau, que giro, ai, que estão à frente, ai, não sei o quê. Mas hoje em dia isso já está a implantar-se na nossa maneira de viver o dia-a-dia, sobretudo pelas últimas coisas que têm acontecido na nossa história recente, a começar pelos creches dos Estados Unidos, aquelas coisas todas que tocam à pessoa quando se toca nas coisas económicas, aí as coisas tornam-se muito mais evidentes, não é? Ganham outra dimensão, ou se for assim numas coisas com futebol, ou não sei o que, ganham outra dimensão. E de facto, o eu perceber isto que a Rita está a dizer, que havia uma ligação de tudo com tudo, que de facto um desabamento ou uma tempestade podia de facto estar ligada com a nossa falta de ética, que no fundo, quando me perguntava há bocado a ligação entre a profissão e o ser vegetariano, eu não sei muito bem qual é essa ligação. Eu gostava era de chegar no fundo o que eu estou à procura na minha vida é como viver e de uma forma ética. E isto, eu estou à procura de uma ética de viver. E se eu conseguir juntar e trazer isto para a minha profissão, para a minha maneira de viver, porque as coisas, eu nunca senti que tivesse quando estou a trabalhar ou não sei o quê, que tivesse que dizer alguma coisa para ensinar ou para passar alguma mensagem. Não é as mensagens, eu acho que não se pode passar, é uma grande pretensão passar mensagens. O Trump e o Bolsonaro estão preocupadíssimos a passar mensagens, isso porque fazem essa coisa porque precisam de passar uma mensagem. Não, às vezes a própria maneira da pessoa viver e a própria maneira da pessoa estar, e quando está um exemplo, essa é a melhor maneira, essa coisa de... acho que, e claro que me aconteceu um monte de coisas, como a Rita está a dizer, mas também sempre senti, na maior parte das vezes, ainda no outro dia recebi agora por acaso, há 3 dias, recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhava nas novelas, na Plural, e que fiz uma novela com ela e ela me disse assim: Heitor, lembra-se de mim, eu era aquela pessoa que tinha que sempre pensar, quando havia refeições na novela, no seu prato, porque você não podia comer bife, eu tinha que substituir e tinha que ser um bife vegetariano. Isso eu acho que acontece, mas acho que sempre senti uma grande abertura, Rita, sempre senti uma grande abertura a partir do momento em que eu dizia: olha, tenho esta coisa, eu não posso comer carne, não quero comer carne, passa-se isto, e sempre, raramente tive alguns problemas. Tive mais às vezes com amigos meus não aceitaram. Isso também é um ponto muito interessante. A Rita há bocado estava a dizer que era que é muito boa cozinheira e que antes desta fase da transição... Eu não disse que era muito boa, disse que gostava de boa, pronto. Gostava de cozinhar e que fazia convívios, não é? Perdeu alguma coisa nos convívios desde que fez a transição? Sente que alguém se afastou por não comungar desta ideia? Mas eu tive fases complicadas relativamente a isso. Eu própria, de incapacidade minha, sem querer, é assim, eu não posso fingir que acho normal que uma pessoa mate um bicho e o coma, porque para mim isso não é normal hoje em dia. Já foi, mas não é. E, portanto, entramos aqui num sítio que se torna muito violento. E quando eu percebo que as pessoas de quem gosto, não são capazes também de ter algum cuidado nesse sentido e alguma sensibilidade, eu posso
agora estou muito melhor, mas eu podia ser muito agressiva. E não tinha lidava uma grande bem, não é? incapacidade. Eu afastei-me de algumas pessoas, é verdade. Afastei-me de algumas pessoas por sentir, por exemplo, quando as pessoas gozam muito comigo, eu já sei que é uma fragilidade delas, porque não conhecem e no fundo estão curiosas para perceber e têm medos, os medos que as pessoas têm daquilo que não conhecem. Mas houve alturas em que eu ficava magoada, zangada, e as coisas vou percebendo que não é assim que se levam as pessoas, mas eu já fui muito Bolsonaro, porque me irritava e tinha a mania que queria ensinar coisas, não se ensina, mas há hábitos de facto que nós podemos, os nossos hábitos podem contaminar os outros, não é? Não é tanto ensinar, é mais, sei lá, se calhar fazer uma partilha, não é? De pontos de vista e mostrar que há outros caminhos que podem ser seguidos. Não se há tanto para às vezes há coisas para ler, coisas para ver. Por exemplo, eu resisto mal a esta coisa. Nós nos estúdios temos muito plástico, por exemplo, e é indiscriminado o uso das garrafas de plástico, dos copinhos de plástico e não sei o quê. E se uma pessoa disser assim, olha, eu trago a minha garrafa, eu trago a minha chávena pequenina de café, e olha, estás a ver, e oferecer uns saquinhos às pessoas, estás a ver, podes ir mesmo ao supermercado e levares um saquinho e não precisas de usar plástico e tal. Mas fazer este equilíbrio, esta gestão, sem ser agressivo, sem ser impositivo, eu tenho dificuldade, não vou negar. E o Heitor também? Eu, por acaso, não, porque eu sei. Ele é boa pessoa, ele é melhor pessoa. Não é um ser boa pessoa, é que eu fui muito. Eu no outro dia fizeram durante várias publicações. Eu fiz uma. Hoje em dia tem que ter muito cuidado com o que é que a gente publica nas redes sociais e não sei o quê. E eu fiz uma publicação que era. É por isso é que não se deve ter, é verdade. Mas eu fiz uma publicação em que dizia uma coisa, que até com certo humor, mas foi cabeçalho de alguns meios de comunicação e de algumas notícias e mais não sei o quê, mas é verdade. Eu, quando comecei, eu era considerado uma espécie de alien. E sofri aquilo que hoje chama, que está tão na moda, que na altura era só bullying. Na altura era só uma coisa que era completamente aceite, mas eu, inclusive até de colegas, de amigos, eu sofri isso. E eu, às tantas, como fui muito, nesse sentido, fui um bocadinho precoce, porque se falava muito, falava-se muito pouco nisto. Mas eu tive que, para conviver bem com isto, eu tive que meter na minha cabeça, se eu estou a fazer uma coisa em nome de uma procura da tal ética, eu não posso falhar, ser o primeiro a falhar com a ética. Claro, pronto, e de qualquer das maneiras, há aqui uma grande responsabilidade nesta minha escolha, e eu tenho que arcar. Porque eu não posso, às tantas, se eu fosse desagradável, ou se eu parece que estava a responsabilizar alguém de ter algum ónus sobre esta escolha. E vem-me sempre à frase, porque eu também devo dizer que a par disto também está sempre, esta minha procura da ética também me leva a ler vários pensadores, nomeadamente o Dalai Lama, o Gandhi, e o Gandhi diz uma coisa que eu só mais tarde é que percebi, que era daquelas frases bonitas, mas que depois só mais tarde é que eu percebi na pele, que é ser a mudança que queres ver no mundo. Então, se eu estava a querer que uma coisa se mudasse por causa sobre os princípios, digamos, da não violência, do respeito pelos animais, de uma ética planetária e entre as pessoas, como é que eu podia olhar para uma pessoa que estava a comer carne e dizer assim, sou isto, eu não sei o que, não sei como é, estava automaticamente a destruir tudo aquilo que tinha norteado o meu princípio. Mas olha, até o Gandhi, que às vezes era um Gandhi malandro. Exatamente. Ele tinha questões graves com as pessoas, com os seres humanos, era muito pouco ético a outros níveis, portanto, nós temos que ir devagarinho. Temos que ir muito devagarinho. Não tem o seu ritmo, não é? E eu também costumava, eu tive que arranjar vários mantras,
Um deles era este, eu escolhi uma coisa por um princípio, portanto tenho que ser fiel a esse princípio, a começar por mim, e outras dessas é assim, também naquela altura, estamos a falar que mudou muito da altura em que eu me tornei vegetariano. Agora, o ser vegetariano hoje em dia, é preciso que fique claro em todas as pessoas que nos estão a ouvir e que não são vegetarianas, o ser vegetariano hoje não é uma opção, não é um luxo. Neste momento é uma necessidade e uma urgência. Exatamente. Pronto, mas naquela altura eu achava, pronto, como a Rita diz, tem que ser devagarinho e step by step, passo a passo. Eu também disse, calma, eu também não tenho ninguém com uma pistola apontada à minha cabeça a dizer, tens que mudar já tudo, tem que ser tudo perfeito, tem que não sei o quê. Calma, as coisas tomam o seu tempo. Infelizmente. Mas agora já não temos muito tempo. Agora não há muito tempo. E hoje em dia eu acho que isto é quase, poderão dizer, porque hoje em dia também toda a gente, como a Rita dizia ao princípio, está toda a gente muito sensível e está tudo com muitos ódios à flor da pele, e poderão me chamar, que já me chamaram, já chamaram, agora há muito, mesmo entre os pessoal, por exemplo, os vegetarianos andam à guerra com os veganos, e os veganos andam à guerra com os vegetarianos, e não sei quê, e depois não sei o que mais, e agora até há uma coisa que se chamam, que é altamente pernicioso, uma coisa que é, aquele é vegan, sim, mas ele é um vegan utilitário. Agora já há assim uns requintes, eu poderei ser utilitário, mas hoje em dia ser vegetariano é quase uma estratégia de sobrevivência. Uma pessoa até pode, eu por exemplo, eu posso querer, por exemplo, estou aqui a beber um copinho de vinho, mas eu até podia querer beber uma garrafa, mas sei que me faz mal, portanto não posso beber. É uma estratégia. Eu agora apetecia-me entrar no Santini e comer uma caixa inteira de gelados, daquelas caixas, não sei o quê, não me importava, mas sei que isso me vai fazer mal. Portanto, estrategicamente, eu não vou fazer isso porque faz mal. Hoje em dia, se nós percebemos, eu, quando me convidam para estas coisas, digo sempre, há sempre uma coisa que está subentendida. As pessoas só ainda criticam o ser vegetariano ou só ainda não entraram numa dieta à base de vegetariana ou vegan por desconhecimento. Porque lá, aquilo que a Rita estava a dizer há bocado, as pessoas às vezes têm aqueles medos das mudanças, de conhecer, é um grande medo. Do que não conhecem. E nós estamos aqui a ter agora, neste momento, este ano, é um ano em que nós tivemos a maior das lições de todas, uma péssima lição, uma porcaria, ia dizer um palavrão, ia dizer merda, mas uma merda de um vírus, uma coisa que é horrível, não tem nada de positivo, nada, aquelas pessoas dizem, há uma coisa positiva, não, tem zero positivo, isto é uma grande chatice, este vírus é péssimo, basta matar uma pessoa, é péssimo, mas nós vimos isso, o horror das pessoas, mais do que o vírus e mais do que não sei o quê, é a mudança de estilo de vida. Isso é que atemoriza as pessoas. As pessoas estiveram sempre doidas para voltar ao normal. E o que é isso do normal? Não sei. Porque as pessoas têm medo de conhecer, têm medo de mudar. E também ainda não perceberam, talvez, que a mudança passa pelo prato. Não perceberam isso. E não é só, mas mais, esta mudança a boa notícia é que esta mudança é boa em todos os sentidos. Pois. Claro. Eu nunca deixei de comer animais por uma questão de saúde, mas a verdade é que a minha saúde modificou-se completamente para melhor por eu ter feito esta mudança. A minha vida a todos os níveis, a minha capacidade de perceber o outro, de viver com os outros, com as coisas, com o stress, tudo muda. Porque o estilo de vida a que leva a questão ética, o cuidado com o outro e com o planeta, só nos traz vantagens. Essa é a boa notícia. A questão ética, e isto que a Rita está a dizer, porquê? Porque nós preocupados com esta mudança, com esta ética, com mudarmos o estilo de vida, acontece uma coisa em nós. Sabe o que é? É ficarmos atentos. Estamos atentos àquilo que se passa, àquilo que nos rodeia, ao que se está a passar. Não estamos a enfiar a cabeça em lado nenhum ou num sítio obscuro ou a tapar os ouvidos. Estamos atentos.
com toda a dor que isso possa trazer, porque não é pacífico uma pessoa ser atenta, não é pacífico uma pessoa entender porque é que nós nos estamos a tornar vegetarianos. Às vezes é doloroso saber como é que está o mundo. É muito doloroso saber como é que está o mundo a nível de sustentabilidade e a nível... É muito doloroso isso, porque às vezes... Mas também é muito doloroso ser vítima disso tudo, portanto, mais vale... Aquelas pessoas que assobiam para o lado e vão... Agora não se pode ir dançar, mas vão fazer umas compras, anestesiam-se, drogam-se, entre aspas, acabam por se aliar desta situação e à sua maneira, se calhar, noutro sentido, não têm estas dores do estar atento, porque às vezes é complicado, mas vale a pena. Mas outras têm dores de estômago, têm de ser partes. Têm doenças gastam muito mais dinheiro. É verdade. A questão da saúde também não deve ser descurada, não é? Acho eu. Quem? A questão da saúde também não deve ser descurada. Se pudermos convencer as pessoas a entrar nesta mudança também por uma questão de saúde, se calhar é um bom argumento. Não sei o que acho. Não sei, eu não sei. Não é esse o meu argumento, com franqueza. Também não é o meu argumento, mas sabes que hoje em dia, se formos pela questão de saúde, o problema é que hoje em dia estamos numa altura em que, e então com as redes sociais e essas coisas todas, hoje em dia pululam teorias e hoje em dia há teorias de tudo. E se nós dissermos que o vegetarianismo faz bem à saúde, que é um facto comprovado e não sei o quê, mas aparecem logo 730 pessoas a dizer não, porque a paleo, com a carne crua e não sei o quê, sem os carbonatos, aparecem sempre assim umas coisas. Eu acho que de facto é entender. Eu entendi sempre, eu quis entender e quis saber como é que a carne chegava ao supermercado, como é que é o processo, o que é que se passa no matadouro, quão sensíveis são os animais que nós comemos, qual é o grau de sensibilidade deles, qual é o impacto de ter um matador a funcionar, essas coisas todas. Isso para mim é muito mais eficaz, porque eu não sei se as pessoas hoje em dia ainda lá vão. Na altura em que eu comecei era um bom argumento. Hoje em dia tenho as minhas dúvidas se ainda vão lá vamos convencer pela parte da saúde. Não sei. Também não sei. Posso só dizer uma coisa, o impacto, por exemplo, dos matadores da agricultura intensiva, enfim, dos animais serem mortos, não tem impacto só no próprio animal. Porque, por exemplo, agora a minha filha está a fazer um filme fora de Portugal, Inglaterra, e ela já também sei. Pronto, ela é vegana e a verdade é que ela está junto de um grupo de pessoas que trabalham precisamente nos matadouros. E ninguém sai incólume de trabalhar em matadouros. E há depoimentos sobre isso, há informação sobre isso, de que as pessoas vivem muito mal e precisam depois de... há muita tendência para o álcool, para as drogas, para os distúrbios psicológicos, porque ninguém consegue estar a matar sistematicamente animais com as suas próprias mãos e depois ir para casa e ter uma vida normal. Isso não existe. Portanto, o impacto não é só nos animais, é também nas pessoas. É verdade. Vocês há bocado estavam a referir também a questão do consumismo. Em que medida é que os vossos hábitos foram mudando e como? Queres falar primeiro? Em termos de quê? Do consumismo? Sim. É assim, eu devo dizer que quando eu me decidi, de facto, tornar vegetariano, tem muito a ver com alguma tomada de consciência, de facto, disto que estamos aqui a falar, de princípios éticos. Atenção, que eu quero sempre fazer uma ressalva. Sempre que eu estou a falar nestas coisas, tudo o que eu falo é mais uma carta de intenções, porque eu não sou assim tão conseguido, digamos, nestas coisas que estou aqui a falar. Obviamente que... Vamos sendo aos poucos, não é? Claro, mas eu lembro-me que também tive um acontecimento que me abanou muito
na minha vida, que foi estar... estávamos a trabalhar juntos, curiosamente, Rita. Estávamos a fazer o Peter Pan no Teatro de São Luís, que a Rita fazia a Sininho, maravilhosamente bem. E eu era um espetáculo agradável, era um espetáculo era muito E eu, quando nós parámos um mês, eu estava com dinheiro, estava com trabalho garantido e fui um mês inteiro para a Índia. E eu, sozinho. E devo dizer que isso também foi para mim uma tomada de consciência de muitas coisas e também, sobretudo, dessa parte que estava a falar, da parte do consumismo. E é muito estranho eu estar, de repente, numa cultura que tem tudo à mão e que temos aquilo que nós queremos e temos uma escolha incrível e depois estar numa coisa diametralmente oposta. E mesmo assim, ver pessoas que conseguiam viver a sua vida de uma forma às vezes até mais feliz do que muitos dos europeus, contudo. E isso, eu digo que nunca mais consegui ir às compras, nomeadamente, eu nunca mais consegui entrar num supermercado da mesma maneira. E já lá vão, isto foi em 95 ou 96 ou 97, por aí, 97, e já lá vai muito tempo. Vê lá se não me foste capaz de me dizer logo isso, que eu tinha-me adiantado já, vês? Às vezes é bom falar sobre isso. E sempre há uma coisa que sempre... Não quer dizer, por exemplo, há certas áreas de superfície, eu sou muito consumista com algumas coisas, confesso. Não mudei nada. Eu não consigo entrar numa livraria ou não consigo ir à Feira do Livro sem trazer livros que eu nunca vou ler, nem que tivesse 10 vidas para viver. Eu também faço isso às vezes, mas estou melhor. Olha, a última vez que eu te encontrei foi numa FNAC, com a Alice. Por acaso. Passa a publicidade, peço desculpa. mas em termos de outras coisas, não sei o quê, de facto, não tem a ver, e tem, porque no fundo está tudo ligado. A razão pela qual eu me torno vegetariano, que é isto que estamos aqui a falar, a tal posicionamento ético no mundo em que eu vivo, portanto, isso também não fica só preso ali à parte do prato, não é à parte daquilo que eu como, é também, e isso obviamente que sim, quero acreditar que não sei se me tornei menos consumista, porque algumas áreas eu já as mencionei, mas sim, há sempre pelo menos uma tentativa e uma atenção em ser isso, porque isso também está aí. O facto de eu comprar muito acaba às vezes, se calhar, pode ter um impacto tão negativo ou mais do que eu comer um bife. Porque as coisas estão implicadas, os gastos de água, as poluições, os plásticos envolvidos, as não sei o que mais, e a minha escolha de ser vegetariano está intimamente ligada ao diminuir os consumos dos plásticos, em fazer, dentro da medida do possível, as separações de não sei o que, portanto está tudo ligado. Eu, sem conseguir, mas quero acreditar que, sem conseguir na maior parte das vezes, porque o consumismo muitas vezes está muito em nós, não é? Mas tenho que fazer uma batalha por isso, porque está ligado com esta... Uma pessoa, quando escolhe ser vegetariana só porque é vegetariana, ponto, e não alarga para o resto, para todas as ligações e o porquê de ser vegetariano, fica uma coisa quase, em termos de impacto, insignificante. Sim, mas eu acho que é quase impossível acontecer assim, não é? E tudo, uma coisa leva sempre à outra. De repente nós começamos a ter consciência. Eu, por exemplo, se uma pessoa não entrar constantemente em supermercados, em grandes superfícies, deixa de ter o apelo disto e disto, que de facto não precisamos. E se começar a dizer, então, mas estas bananas, porque é que têm um plástico? Pronto, e as pessoas dizem, então, mas eu preciso das bananas. Não! Se as bananas têm plástico, não levo. E de repente começamos a fazer escolhas muito mais interessantes. E, por exemplo, eu passei a dizer assim, então espera, eu só quero comprar a granel. Descobres os sítios onde compras a granel
e de repente começas a ter ligações com pessoas que te vão ensinando coisas que não te passavam pela cabeça e tão interessantes, e depois passa a ser essa maneira, passa a ser outro tipo de consumismo que é mais doce, que não magoa, que não faz mal, e é mesmo engraçado. Por exemplo, de repente uma pessoa, isto também aconteceu, eu pensei, então mas espera lá, e de repente descobri, olha, vou fazer parte desta cooperativa, e a partir do momento em que tu usas só os produtos daquela comunidade, em vez de ires a outros sítios comprar coisas que nem sabes de onde vêm, e não estás a fazer bem à tua comunidade, e que se calhar vêm de longíssimo e tem uma pegada inacreditável, começas a usar os produtos da época. Eu vou passar a viver numa aldeia, uso esses produtos, compro esses produtos, esses produtores conseguem viver da sua produção, e tudo isto tem uma influência nas comunidades e nas pessoas e na vida das pessoas muito melhor. E roupa, por exemplo, nós compramos roupa, se às vezes pensarmos que há lojas onde eu ia, e quem me alertou foi a minha filha, há crianças que morrem a trabalhar para nós, para uma t-shirt custar 1,5 €, ou 2 ou 3, não é? E essa t-shirt vem manchada com sangue, não tem graça nenhuma. E nós depois descobrimos que afinal tínhamos uma t-shirt tão gira e fizemos um tie-dye e ficou linda. E aprendemos a fazer tie-dye, eu sabia lá, nem sabia o que é que queria dizer. E de repente descobrimos que podemos viver com 1/10 das roupas com que vivíamos, poupamos dinheiro, passamos a canalizar esse dinheiro para coisas que são mais importantes, começamos a ter contacto com a terra, a nós próprios. Epá, é todo um mundo que se abre para nós. Mesmo. É verdade. É impressionante. É mesmo, porque tu acabas... Desculpa. Só queria dar aqui uma nota a quem nos está a acompanhar, que daqui a uns minutinhos nós vamos ter a possibilidade de responder diretamente a perguntas que elas vão colocando aqui em baixo, onde diz Q&A. Mas eu não tenho quem quiser nada colocar, quem estiver no computador, vê aqui numa barra inferior a possibilidade de colocar as perguntas. Mas daqui a bocadinho eu já vos digo quais são as perguntas que as pessoas não vão estar a somos nós, Rita, são as pessoas que estão a ver. Eu, entretanto, eu sei, mas é que eu não tenho. Eu estou num telemóvel, eu não tenho computador. Eu também. Pronto, mas eu depois transmito, não há problema. Vocês são daqueles tipos de vegan que levam a marmita? Eu levo. Eu às vezes também. E porquê? É mais fácil? É por ser mais fácil? É porque sente que come melhor por falta de opções na rua, quando tem que trabalhar, por exemplo, não sei. O que é que leva a levar a preparar a marmita? Queres falar primeiro? Não, eu sobretudo porque há certas coisas, eu tentei retirar, porque às vezes nós não temos, se nós quando fazemos compras temos um bocadinho noção disso. Eu sou daqueles chatíssimos de ir às compras, porque eu sou capaz de passar uma tarde inteira nas compras, porque eu tenho que ler tudo o que é constituído, é muito chato, porque eu no outro dia comprei umas cápsulas naturais maravilhosas, depois cheguei a casa, tomei aquilo e depois é que fui ver, deixa-me ver melhor isto, não tinha visto, e a cápsula era revestida de gelatina de origem animal. Pronto, portanto, não vamos também ser puristas, não sei o quê, mas quer dizer, não vou consumir, porque ainda por cima é feito de uma parte da vaca e do boi, não sei o quê, bom, não interessa. Mas, às vezes, nós não temos muito controle daquilo que estamos a comer. E há coisas que eu também, hoje em dia, também estamos mais atentos e não sei o que, eu decidi retirar o glúten da minha alimentação, os laticínios, essas coisas, pronto, isso já fazia parte do vegetarianismo, mas às vezes é um bocadinho impossível no caso do glúten, não sendo alérgico ou aquelas coisas, intolerante, não sou, mas às vezes prefiro eu levar, às vezes até
espero que ninguém me esteja a ouvir, às vezes até quando me convidam para ir jantar a casa, quando eu não tenho muita confiança, eu vou fingir, olha, fiz um prato que eu adoro, sou muito bom cozinheiro e trouxe aqui, vamos experimentar, e depois só como daquilo. À cautela, só como daquilo. Mas às vezes é uma maneira de controlar um bocadinho melhor e de eu saber muito mais aquilo que eu estou a comer. Confesso que não faço as vezes que eu desejava, porque não tenho paciência, porque vivo sozinho e porque tenho um cão, porque tenho que fazer isso ao cão. Eu faço às 5, vê lá. Pois, tu nem imagino. Nós temos os nossos cães têm uma alimentação parecida e eu é que faço a comida do meu cão e portanto às vezes não me sobra tempo para mim. Eu normalmente, as pessoas gozam, os meus amigos gozam imenso comigo, porque eu vou quase dia sim dia não às compras e não é para mim, é para o meu cão, porque eles consomem muito. E por isso, isso é um meio de eu ter mais controle. Mas hoje em dia, nos sítios onde eu trabalho, e sobretudo já há um grande cuidado nas opções vegetarianas. Mas não deves ter ido já após Covid. O problema é esse. É que, por exemplo, agora, desde que estamos nesta situação, o processo de sermos alimentados nos estúdios passa por cada um ter um invólucro que está plastificado, é um talher de plástico, para além de ser muito desagradável, estamos a consumir coisas que não queremos. Portanto, sim, há umas tacinhas em vidro que vêm protegidas, nós metemos lá a comidinha, pomos lá eu nunca tive micro-ondas, mas lá é ótimo, põe-se no micro-ondas, leva-se o seu garfinho, nham, 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 e comemos muito melhor. E pronto, e depois, como nós sabemos, os veganos, os veganos às vezes, e os vegetarianos, não sei se pode dizer isto, às vezes tem um bocado de gás, então como se nós cozinharmos os nossas leguminosas com um bocadinho de alga, com boa ou com outras ervas, ficamos com a vida facilitada, e eles lá não, porque a gente não pode estar ao pé dos colegas a gravar assim, eu amo-te. É capaz de não ser agradável. Rita, qual é o teu prato preferido? Eu, como adoro comer, tenho muitos pratos preferidos. Eu adoro feijões, adoro feijão, adoro tomates, adoro tomate, molho de tomate, fazer, e depois como vario as ervas conforme a época ou conforme a horta dá, adoro e gosto tudo com muito alho, com muita cebola, a curcuma, os cominhos, tudo isso, mas tudo que leva feijão, eu acho muito graça. Por exemplo, a minha filha é grão, mas eu sou feijão. E como os meus cães também comem grão e feijão, às vezes temos aqui festivais. Mas isso e depois o organismo habitua-se e eu, por exemplo, para mim é uma coisa que não me acontece. Já, ao princípio sim, mas nós curiosamente, apesar de sermos um povo que muitas vezes reage contra esta mudança de padrões alimentares, a nossa cozinha tradicional, sobretudo a cozinha que eu adoro e que eu estou a mudar-me um bocadinho, que é... espera aí, deixa-me pôr os óculos, que a pessoa já tem uma certa idade. Quem é? A Gabriela. A Gabriela é este livro, sim, tu fazes todos os pratos tradicionais portugueses. Sim. Não, mas Rita, mas mesmo há pratos tradicionais. Olha aqui alguns 30, se quiser. No Alentejo há muitas. Olha, o meu prato preferido, respondendo diretamente, é uma coisa que existe desde sempre, que é sopa de beldroegas. É daí para o lado. E migas? Migas, mas não pode ser com a banha do porco. Mas eu nunca usei banha do porco. Mas eu digo quando vou ao restaurante. No restaurante, eles já me vêm e dizem assim, não vamos pôr banha do porco, vamos pôr azeite. E fazem umas migas... Mas eu estava a falar dos nossos pratos preferidos. Feitos por nós. As migas. Mas eu não sei fazer sopa de beldroegas. Não sei. Não sabes, é facílimo.
Pá, tens que me ensinar. Está bem, depois liga-me que eu digo, olha, é canja. Canja não. Canja não. Por acaso há uma receita de canja vegetariana. Podemos fazer aqui um jogo rápido. Eu dou uma palavra e depois a Rita e o Heitor... Não ladra? Não percebi, desculpe. Digo uma palavra. Eu digo uma palavra, dou uma palavra. Ah, palavra! E depois a Rita e o Heitor dizem aquilo assim que imediatamente vai à vossa cabeça. Olha, a Rita foi-se por causa do gato. Não fui. Esta podia tirar daqui o rabo, talvez, não? A Mimi, não é? Esta é a Mimi. Não percebi nada do jogo. Então, eu dou uma palavra e depois o Heitor e a Rita dizem a primeira coisa que vos vier à cabeça depois de ouvir a palavra. Mas o segundo já vai ter tempo para pensar. Podemos fazer uma palavra diferente para cada um. Temos ao mesmo tempo. Ok. Ao mesmo tempo. E depois, se não perceberem, temos que pensar. Então vamos lá. A primeira, futuro. Presente. Heitor. Incerto. Felicidade. Amor. Existe. Sustentabilidade. Necessidade. Vegan. Planeta. Casa. Dor. Corrupção. Maldade. Política. Corrupção. Uma personalidade. Eu gosto tanto. Hannah Arendt. Dalai Lama. Consumo. Consumo? Consumo de quê? Consumismo. Consumismo. Paragem. Consumismo. Pode tirar aqui o rabo? Desnível. Sim. Ok. Agora tenho um desafio. É o mesmo para os dois também. É pouquinho. Se eu soubesse que isto era de amor. Já me tinha ido embora. A definição de amor para a Rita. É respeitar o outro. E para o Heitor? Amor. Eu acho que assim passa muito por respeitar o outro e eu acho que o amor, a maior forma de amor para mim, e que acho que devia nortear sempre todas as formas de amor são subsidiárias a esta, é o amor que eu não conheço, não é que vocês talvez conheçam, a Rita sei que conhece, é o amor de mãe. O amor tem que ser uma coisa acima da própria pessoa. É quase uma elevação à própria pessoa. Uma mãe incondicional. Uma mãe, se vê o seu filho ser maltratado, põe em causa a sua própria vida. Isso é amor. O resto são alguns apegos ou algumas possessões ou algumas coisas, alguns artifícios de leve. Mas pode existir amor no veganismo e no vegetarianismo. Pode dizer o quê? Existe amor no vegetarianismo / veganismo? Claro que existe. Então era melhor que... Então, com certeza. Eu acho que o veganismo e o vegetarianismo só pode ser entendido como um ato de amor, exatamente. Que é isso que nós estamos aqui a falar. Se nós eu às vezes, aquelas pessoas que têm uma coisa muito particular, eu sou vegetariano, por exemplo, eu sou vegetariano porque é melhor para a pele, ou eu sou vegetariano porque eu odeio ver os gatinhos a chorar, ou eu não sei o quê, se for assim umas coisas pequenininhas, isso é o que eu dizia há bocado, é insignificante. Agora, ser vegetariano ou vegan, por uma questão que é destas todas que a Rita está aqui, que nós estamos aqui a falar, é um ato de amor, sem dúvida. Só pode ser. Mas olhem, é um ato de amor muito doloroso, o amor dói muito às vezes. Eu não sei se vos acontece, com certeza que acontece a todos os vegetarianos e veganos, sabermos que o mundo faz isto diariamente é mesmo doloroso, não é? É. E às vezes até um bocadinho incompreensível. E às vezes até um bocadinho, quando tu ganhas uma espécie de conhecimento
e que sabes, por exemplo, quando tu sabes, isso que há bocado estavas a falar, sobre os matadores, sobre o que as pessoas não sei o quê, é impossível voltar atrás. Pois é, E tu mas eu no vês... outro dia perguntava-lhes, alguém que me disse se eu era vegetariana e voltei para... Eu disse, mas como é? Eu mesmo dizer assim, eu adoro a minha filha, mas e decidi que nunca havia de comê-la, mas agora não sei porquê. Olha, já lhe comi os braços, agora vou começar a comer as pernas. Exato. Como é que alguém... este exemplo não é bom, mas como é que alguém que decide que não se pode ser criminoso, é assim, estou a ser um bocado assustadora, não é como falo, mas é capaz, afinal quer matar, quer ser criminosa. Mas Há a muitos alma do exemplos homem assim, é não é? insondável. Ainda recentemente, a Miley Cyrus, por exemplo, que é uma figura que os veganos respeitavam imenso, Mas não tem que voltou deixar atrás, de não é? respeitar, porque a Miley Cyrus já fez pelo veganismo coisa, já foi fundamental e muito importante para o veganismo e para a passagem da palavra e por aquilo que fez e por milhares e milhões de animais. Portanto, é assim, os veganos não podem virar-se uns aos outros assim. É verdade, não é? A questão dos rótulos, acho que era interessante focarmos também esse aspecto. Não acham que há demasiado rótulo? O vegetariano estrito, o ovo-lacto, o vegano, não acham que é demasiado rótulo para quem, no fundo, estará a querer caminhar, querem todos caminhar na mesma direção? Lá no Sim, fundo? e isso tem um perigo muito grande. Quando se põe rótulos, automaticamente, ao pôr-se rótulos, está-se a fazer separações. E está-se a fazer juízos, ao fazer separações, fazem-se Isso, juízos de não podemos valor. estar sempre a julgar, nós passamos a Exato. vida a julgar. Exato. E o facto de Eu contra mim defender falo. o facto de defender uma coisa acérrimamente em detrimento de outra é prejudicial. E muitas políticas que estão a ser feitas em relação ao veganismo, ao vegetarianismo, não sei o quê, muitas vezes entram como uma imposição e não como uma informação que a pessoa pode escolher esse caminho. Porque todos nós com certeza sabemos isso, se as pessoas que são carnívoras à séria, se ao verem, por exemplo, se inspirarem no relato da Rita, não conseguem, porque não têm os meios para conseguir tornar-se vegetarianas ou vegan, mas diz assim, eu 2 dias por semana vou ter comer, uma alimentação... Isso. Desculpa? Isso. Vou ter uma Tens toda a alimentação razão. estritamente vegetariana. Isto, obviamente, que não é aquilo que eu defendo, mas o impacto só desta decisão, nem que fosse só uma refeição, vocês ouviram com certeza falar do Meatless Mondays, as segundas-feiras sem carne, que foi um movimento que apareceu há muito tempo e fez um estudo sobre esse movimento. E o estudo que se fez foi que o impacto do Meatless Mondays era maior se haver segundas-feiras, instituir-se a segunda, porque é fácil. Por exemplo, todos nós temos o dia das pizzas, todos nós, eu não tenho, mas eu também não tenho. Pois, mas há pessoas que o dia só das tostas, sei lá, aquelas coisas, podia ser um dia sem carne. E estudou-se que o impacto disso era maior para o planeta do que todas as emissões de CO2 dos automóveis do mundo. Percebem? Portanto, nós temos que sempre pensar, e isso se calhar os atores estão às vezes um bocadinho, porque quando nós temos uma plateia tão vasta às vezes que nós não sabemos com quem é que nós estamos a falar, e nós temos que falar às vezes, temos que ter uma linguagem para toda a gente, porque senão também acabamos por ser uns snobs ou qualquer coisa do género. Uma pessoa que digam-me a dona Maria Irmelinda, que vive em Trás-os-Montes e que tem 75 anos e que toda a vida lhe ensinaram que é a carne e isto e aquilo e não sei o quê. Chega uma pessoa e diz assim, não pode nunca mais comer carne, o que acontece é que tem vegetariano. Essa senhora vai se afastar ainda mais do vegetarianismo, porque diz que é uma seita, são malucos. Pois claro. Enquanto se ela percebesse e disse assim, eu gosto tanto, como fez os meus sobrinhos uma vez, eu gosto tanto, eu gosto da carne, mas eu vou tentar. E começaram a diminuir, é como a Rita há bocado estava a dizer,
isso parece que vai abrindo links na nossa vida e nós vamos conhecendo o facto de nós termos um dia vegetariano. Isso abre aqui uma coisa na nossa cabeça, que aparece a granel, aparece não sei o quê, conhece uma pessoa, troca-se não sei o quê, e a coisa vai evoluindo. E as pessoas ficam contentes consigo terem conseguido isso. Ora, se as pessoas estiverem a sentir culpadas todos os dias, isso não ajuda em nada. Exatamente. Nada. Exatamente. Se calhar, eu agora já comecei a abrir aqui a tal janela com as perguntas que as pessoas estão a querer fazer. Mas eu não vi Que nada. horas são? São 10h05, 10h06. Ai, eu ainda não jantei. Olha, eu também não, e se calhar hoje não vou jantar. Eu janto, eu tenho que jantar, que eu depois fico mal a dormir. Há aqui a Marta Gonçalves que pergunta: que documentários e literatura aconselham para uma iniciante? Olha, o What the Health, por exemplo, há um que uma pessoa que veja o Dominion nunca mais consegue, acho eu. Mas podemos ir a coisas menos duras. Por exemplo, há documentários, o Attenborough a falar, mas o Dominion daqui é para curar logo. Um ponto de partida, exatamente. Não é? Eu não sei. Desculpa, eu conheço, as minhas coisas são mais antigas, porque eu entretanto deixei, mas por exemplo, eu conheci cá em Portugal o realizador de um filme que eu acho que tem um grande impacto, que é o Cowspiracy. O Cowspiracy, por exemplo. Um filme muito antigo e que foca várias coisas, mas que está disponível no YouTube, que é o Earthlings. Não sei se conseguem perceber bem a minha pronúncia. Earthlings, olha, se vocês quiserem, eu tenho ali uma lista disso tudo. Olha, boa. E ponho a fotografia, porque aquele rapaz, eu sou tão má para nomes, que está no Instagram, que fala tão bem sobre veganismo. É o... Há tantos. Como é que... não. É aquele com o cabelo comprido. Que eu fico sempre tão impressionada com ele. Penso assim, se eu falasse assim, toda a gente era vegan. Há aqui a Clara, ela está a perguntar, Heitor, se calhar pode responder à Clara: ainda não dei esse passo de tornar-me vegetariana, como iniciar esse percurso? Olha, eu só posso dizer aquilo que me aconteceu, que é uma coisa particular e que eu fiz e comigo resultou. Muitas das vezes aquilo que nós estamos apegados não é tanto ao animal, ao cadáver, porque temos que ser coisa, ao cadáver que está no nosso prato, não é tanto aquilo que estamos apegados, mas é mais a maneira como ela é confeccionada. Exato. Eu comecei por fazer uma substituição das coisas. Este livro que a Rita mostrou, da Gabriela, que é ótima. É o Ed. Ela vai estar aí. Bem, sim, a Gabriela também vem cá. Ela é uma pessoa extraordinária e esse livro tem imensas coisas. Eu cheguei a entrar num restaurante e pedir, olha, eu queria um bitoque, um molho, um bitoque, mas sem bife. E então eu comia, eu ainda comia bastantes ovos e não sei o quê, portanto eu comia aquele molho com as batatas, todo não sei que condimentado, sem o bife. E fui fazendo assim a minha transição e depois ao mesmo tempo que se faz isso, estarmos sempre como se estivéssemos na escola ou na universidade, estamos sempre a estudar. Estamos sempre a informar-nos. Foi muito importante naquela altura uma pessoa que, não sendo vegetariana ou vegan, mas que havia muito pouca gente a falar disto, e foi uma pessoa que depois tornou-se meu amigo, e que é uma pessoa que eu tenho que sempre ter um agradecimento. Aliás, Portugal tem que ter um agradecimento para com ele, que é o Francisco Varatojo, que é uma pessoa que debateu-se muito por estas questões éticas e pela alimentação e que ensinou pessoas como eu, que se calhar tinham outras preocupações que não as dele, mas o primeiro livro que eu li foi um livro dele e ele ensinava. Portanto, a gente, se estiver sempre a informar e a substituir as coisas, vamos substituindo e fazemos, e acho que consegue-se essa transição, porque nesta coisa de mudança de paradigma alimentar, digamos, o principal, como em tudo, o principal são as nossas cabeças.
Porque porque nós achamos sempre que a carne e o peixe nos faz uma falta fundamental que, em última análise, nos pode levar a uma doença ou uma morte. Vocês alguma vez fizeram análises por causa dessa questão? Muitas, sempre. Das proteínas e não sei o quê. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Curiosamente, eu, uns anos depois de me tornar vegetariano, fiz uma análise e vocês sabem o que é que me deu? O médico disse-me assim: Heitor, temos que ter aqui temos que fazer aqui uma alteração à sua alimentação. E lá me vem ele dizer que eu não posso ser vegetariano ou não sei o quê. Não. Você e tem a proteína que comer, a mais? Tinha proteína a mais. Ok, boa. Pronto. Tive que reduzir a proteína. É verdade. Okay. Já me aconteceu. Estava a sobrecarregar os meus rins a síntese da proteína. Mas agora esta próxima pergunta é para a Rita. Ai, olha, mas ela ia acrescentar alguma coisa em relação a isto. E outra coisa que também é muito bom é nós falarmos com outras... Hoje em dia, no tempo em que ele começou, não era assim, mas hoje em dia... Eu sou muito velhinho. Já sei, não, começaste, tinhas uma abertura que eu não tinha, pronto. Muito à frente, não é? Eu sou mais velhinha que tu. E é conversar com outras pessoas vegetarianas, trocar ideias, conversar, e percebe-se que normalmente os vegetarianos estão muito mais disponíveis para ajudar e para dizer, bora lá, olha, por que não fazes assim e assado? E pode ser muito divertido e não tem que ser tudo, ai, não. A minha família às vezes diz-me assim, eu digo assim, deixa ver, mas tu isso não podes comer, pois não? E eu digo assim, posso, não quero, é diferente. Rita, está aqui a Susana, liberal, a perguntar como é que lida com as bocas sobre a sua alimentação. Então, com muita paciência, e às vezes isso até, as bocas às vezes até podem ser boas porque nos dão a oportunidade de meter lá mais uma coisinha e isso vai ficando na cabeça das pessoas, quer nós queiramos, quer não, que é, mandam bocas e eu digo, mas olha, já pensaste que, e tem que ser, sempre a bem. Às vezes há bocas, já me aconteceu haver pessoas que, por exemplo, estar no restaurante, estar à mesa e com até amigos meus, parvos, mas eu estar a comer e eles dizem assim, eu agora, olha, um porquinho, um leitãozinho, e aquilo é o mesmo que eles estarem a fazer assim. Mas ao princípio aquilo incomodava-me porque há pessoas que são obsessivas nisso. E são capazes de estar o jantar todo a dizer isso. E eu houve alturas em que dizia assim, olha, pronto, já percebi, é assim, para além de não teres graça nenhuma, pronto, porque o humor não é bem isso, eu já estou farta e isso incomoda-me. Eu não sei que prazer é que tu podes ter em incomodar-me. Agora já não me incomoda nada. Sempre que eles fazem isso, eu digo assim, pois é, olha, queres ver? Olha, mas já pensaste, não sei o quê, e o que é que eu fiz também? Deixei de jantar com essas pessoas. Exato. Foi simples. Heitor, claro. Sim. O individualismo que se vive na sociedade capitalista dificulta esta sensibilização das pessoas? Pergunta a Mariana Marçal. Claro, eu acho que isso é daquilo que nós estamos aqui a falar, e a razão por qual eu me tornei vegetariano é o outro lado, é o diametralmente oposto. Se calhar é isso, sem tomar nenhuma posição política, que hoje em dia é preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz, mas de facto... Mas isto é uma atitude política. Mas ser vegetariano, eu também, para ser claro, também, eu acho que qualquer coisa que nós façamos, a política não é reservada aos políticos, que se calhar são os políticos que fazem política. Nós somos políticos. A nossa ação é sempre política, obviamente. E isto quando eu estou a dizer isto, é tomar alguma posição já instituída. Mas eu acho que sim, isto é o que nós estamos aqui a falar, se calhar é o oposto disso, é o que se está a lutar para esse individualismo capitalista, que é o individualismo capitalista, seja lá o que isso for, não sei o que é que ela quer dizer com isso, mas aquilo que eu posso entender assim num primeiro som da expressão, é de facto uma coisa cega, completamente
que nós estávamos a falar há bocado, onde tudo é só isto, aquilo é aquilo não sei o quê, portanto, acho que completamente. E onde todos nós trabalhamos para enriquecer meia dúzia de pessoas, não é? Basicamente é isso. E todas as regras que nos são impostas por esta sociedade capitalista têm a ver sempre com nós sermos utilizados para usufruto de algumas pessoas. Não é? E isso tem uma implicação direta, obviamente, com a indústria que está por detrás ou para frente do consumo de produtos animais, que obviamente obedece sempre a padrões capitalistas e, portanto, são esses padrões que prevalecem sempre, não é? E que e em vez de se lutar pelo animal, luta-se sempre pelo impacto económico de matar ou não matar esse animal. E isso é aquilo que é contrário àquilo que nós àquilo que é a minha tomada de posição. Pronto. Exatamente. Rita, pergunta ao Pedro Machado se sente que há maior interesse na comunidade dos vossos colegas, portanto, no meio artístico, se atualmente sentem que há mais interesse pelo veganismo do que existiria há algum tempo. Claro que há, porque a verdade é que hoje em dia estes assuntos são falados, inclusive nos meios de comunicação, todos eles. A televisão já não é tabu falar sobre isso. É verdade que ainda temos um anúncio a mostrar o leitinho, que é tão bom, as vacas felizes, mas já está alguém a dizer, pois, mas o leite não serve para nós, o leite da vaca não é saudável para o nosso organismo. De maneira nenhuma, porque, enfim, para além do impacto depois que tem a vários níveis. Portanto, hoje em dia já se fala de coisas que antigamente era impossível ouvir e, portanto, já é possível as pessoas tentarem pensar por si próprias e irem à procura de informação fidedigna. Exatamente. Heitor, a Mariana Marçal, mais uma vez, se o veganismo vos tornou mais empáticos em relação aos outros? Eu gostaria de acreditar que sim, porque é aquilo que eu... Bem. Mas agora pensando bem, não, eu debato-me para que isso aconteça, porque, não sei, esta pergunta para já não devia ter sido feita a mim, deve ter sido feita aos outros, não aos outros. Okay. Se me tornar mais empático que os outros, eu posso dizer assim, com certeza, e haver alguém que diz assim, fogo. Não, mas de acordo com tudo aquilo que nós temos temos estado a falar, obviamente que pelo menos há uma intenção disso acontecer. Pelo facto de eu ter tomado a opção de ser vegetariano, é porque eu não só estou preocupado com os animais, mas com também as pessoas que vivem comigo no planeta e que vivem ao meu lado. Portanto, obviamente que sim, eu sei perfeitamente, o facto de eu saber perfeitamente que as minhas ações, daquilo que eu como e daquilo que se está a passar, estão a levar à destruição do planeta, é porque eu estou-me a preocupar, tenho uma empatia por todos os seres, incluindo os humanos e as pessoas, uma preocupação empática com o seu bem-estar também. Obviamente que isso, sim, se eu o consigo ou não, não sei, mas pelo menos a intenção é essa. A minha tomada... não é só a intenção, tu praticas. Desculpa lá, tu praticas. Sim, não sei se... Sim, eu pratico, mas não sei se às vezes a empatia, não sei que tipo de empatia é aquela... se me tornei mais queridinho, mais simpático... Mais sensível, talvez, não sei. Mas deixaste de comer cadáveres, ninguém mata por tua causa. Ah, que bom, já viste, mas sobretudo, e o que eu quero que fique bem claro é que não é só em relação aos animais que são potenciais cadáveres. Claro. É porque isso tem um impacto na vida de todas as pessoas que nos estão a ver e na nossa. Portanto, sim, há uma empatia com aquilo que me rodeia e inclusive as pessoas, sim. Posso só dizer uma coisa que às vezes... Mas a mim muitas vezes... Mas tens a mania que és melhor que os outros? Não. Não. Os vegetarianos e os veganos não são melhores que os outros, mas há uma coisa que provavelmente são, é mais atentos. É isso, é isso.
faz-nos estar mais atentos, temos uma oportunidade de estarmos mais atentos, sim. E isso podemos tomar alguns caminhos que se calhar, por causa dessa atenção, por isso é que hoje em dia está muito na moda as meditações e as mindfulness. No fundo, se elas forem bem feitas, abrem-nos caminhos para nós termos oportunidades, janelas para fazer outras coisas. E o facto de nós, disto que a Rita está a dizer, de facto, há outras janelas, não só aquelas obtusas de todos os dias, que são conhecidas desde sempre. Há janelas que se abrem. Agora há aqui muita gente a dizer que vocês são lindos e que era eu uma gaiata quando ouvia a Rita Blanco nas conversas vadias, salvo erro, já sentia que ela era especial. Não era beijo conversas e também outro para o Heitor. Pronto. Olha, eu vou ter que pôr isto a carregar. Não, okay. eu não vou desligar. Então vá, fazemos uma pausa. Heitor, vamos nós avançar. Não. Ai, Jesus, isto não está fácil. Tens o teto igual ao meu. Heitor, qual é a sua opinião sobre a campanha da União Europeia para tentar promover e aumentar o consumo da carne de porco? É a Rita que está a perguntar. Ai, que me dando uma coisa, quando fizeram isso são tão estúpidos. Isso acho, mas isso liga-se completamente com a questão que eu acabei de responder e que nós acabamos de falar. Não é? Tem que ir para o chão. Há um problema que é transversal. Neste momento, o modelo, de facto, aquilo que é premiado em relação aquilo que é salvaguardado em termos de política governamentais é pura e simplesmente a economia. E quando se mexe, porque isso liga-se diretamente com isso, não há outra preocupação no meio disso tudo. Eu acho que isso é um disparate e é um retrocesso enorme e não tem fundamento absolutamente nenhum. Obviamente que se calhar se algum produtor suinicultor me estiver a ouvir, é capaz de fazer o que já me tentaram fazer noutros setores, onde já tive que sair escoltado por não sei o quê. Mas, sim, as pessoas são tão malucas. Mas então é assim, pronto. Quando então nós vamos para o bem-estar animal, que não passa só pelo prato, que também está tudo ligado, os circos, que no filme Earthlings foca essas coisas todas, as touradas, as roupas, os sapatos, tudo. Isso é muito complicado de mexer com essas coisas, nomeadamente com as touradas em Portugal. É muito complicado e nós temos mesmo ameaças veladas, às vezes. Não, são veladas, às vezes. Às vezes não são veladas, às vezes são mesmo. Mas isso acho um disparate e faz muita confusão como é que nos dias de hoje se pode lançar uma campanha dessas. Acho que, até vou dizer mais, nem me apetece falar mais nisso, porque acho que isso é tão estúpido e tão pouco inteligente e depois por todas as razões, ainda por cima porque a inteligência do animal em causa é uma coisa que os porcos conseguem ser às vezes mais inteligentes que os cães. Não é às vezes, é sempre, porque o porco tem a maturidade de uma criança de 3 anos. Pois. Quer dizer, não tem a maturidade, é equiparada. Eu já vivi com uma porca, a Antónia, sim. E todos os dias era uma surpresa. Eu faz muita impressão este tipo de campanhas e confesso que também não estou muito à vontade para falar, porque causou-me tal repulsa e como não me diz nada, eu não entrei muito a fundo e não quis pesquisar o porquê, não sei o quê, porque acho que não tem fundamento nenhum. Portanto, não tenho maneira como assumo se calhar um bocadinho a minha ignorância nessas coisas, não a pesquisei, mas acho isso um talvez exista enorme. Porque está a mostrar que o setor poderá estar mexido, tocado, mas atenção, porque nunca houve necessidade de fazer uma campanha assim, não é? Mas ouçam, toda a vida, nas sociedades capitalistas ou não, houve alterações.
e nós passámos de crises de produtos para outras e sempre se foi, e o homem dá a volta a isso. E se o suinicultor não puder ter os porcos, vai ter outra coisa. Exatamente. E vai dar a volta. Eventualmente, essas pessoas, não estou a falar dos suinicultores, estou a falar das pessoas que ganham enormes fortunas com essas produções intensivas, vão ter que deixar de ganhar essas fortunas e ganhar um bocadinho menos para que a sociedade se torne também um bocadinho mais justa. Agora, nunca será posto em questão a possibilidade das pessoas viverem por se alterarem as escolhas hábitos, não é? que o consumidor faz. Era o que faltava. Toda a vida a economia mexeu e deu a volta. A mudança faz parte. Isso é uma falsa questão. Claro, ok. Eu não percebo nada de economia, como devem calcular, também não vou lá, mas de qualquer maneira tenho ali. É opinião. Então agora a Mafalda Sampaio pergunta-vos, enquanto atores, e também há mais pessoas a fazerem a mesma pergunta, se enquanto atores alguma vez pensaram em desenvolver um trabalho especificamente centrado no veganismo? A dar a conhecer a realidade do veganismo, algo assim. Especificamente em relação ao veganismo, não. Primeiro porque é assim, eu falo um bocadinho por mim, não é? A maior parte das coisas que eu faço são um convite que eu aceito ou não. Portanto, se me convidarem para fazer uma série ou uma novela na televisão, não sou eu que a escrevi, não sou eu que tive a ideia. Pronto, não estou nesse sítio. Se calhar, se eu fosse um guionista ou tivesse o poder de decisão de fazer uma novela, se calhar poderia pensar nisso, não penso. Mas há uns 2 anos, eu decidi introduzir uma coisa na minha vida um bocado por causa disto que foi decidir fazer porque andava à procura de uma nova maneira de me posicionar, digamos, a nível profissional, e a maneira que eu encontrei para me questionar a mim próprio, porque eu sozinho, fechado em casa, podia o fazer, mas depois não tinha a disciplina para isso, e então fui para a Universidade de Évora fazer um mestrado sobre teatro para arranjar ali um espaço para eu pensar. E a minha tese, não sendo sobre a minha tese, eu vou fazer uma tese prática, vou construir um espetáculo de raiz, não é? Não sendo como é que se diz, uma advogação do vegetarianismo, uma apologia do vegetarianismo, mas obviamente que eu gostaria de focar a parte ética enquanto ser humano e estar a viver no mundo. Não sei como é que vou fazer isso, mas ainda estão coisas, mas é a minha preocupação, não ser espetáculo à apologia do vegetarianismo, porque também acho que a nossa arte, não sei, é a minha opinião, mas a nossa arte, a arte não tem que ser panfletária e não tem que ter, muitas das vezes nem tem que ter uma mensagem. É uma missão. Exato. Quer dizer, até tem, mas pronto, não sei. Sim, pronto, não sei, isso aí entrávamos outra coisa. Mas sim, isso é uma coisa que pode ser, mas lá está, porque eu também considero que enquanto atores e enquanto aquilo que fazemos, também isso, segundo as tais leis da interdependência, também isso tem um impacto no mundo. O facto de eu fazer um trabalho X ou um trabalho Y, isso vai ter um impacto naquilo que me rodeia em última análise no mundo. As minhas asas de borboleta a bater aqui, por muito pequenas que sejam, vão provocar, em algum sítio, um pequeno tornado, pequenino. Até é mais fácil numa pequena comunidade tu conseguires uma transformação que vai... relativamente a essa pergunta, eu disse logo que não, mas a verdade é que o facto de eu ter querido o veganismo levou-me a encontros com outra maneira de estar na vida. E, por exemplo, o desejo de estar numa aldeia a fazer teatro com uma comunidade muito pequena que não tem qualquer espécie de alternativa a não ser para os homens aos fins de semana a caça, não é?
se tu começas a fazer teatro com esta comunidade, começas a juntar várias gerações, começas a levar as pessoas, eu não tenho pretensões nenhumas, são as pessoas entre si que o fazem, não é? A comunidade junta-se e discute outros assuntos, começam a encontrar-se, que não se encontravam, quando uma aldeia tão pequena, as pessoas passam a encontrar-se umas com as outras, a ter que interagir umas com as outras, a falarem de outros assuntos, como, por exemplo, poderes introduzir até o lixo e dizer, então, malta, está ali o lixo, é tudo espalhado, e o plástico, não sei o quê, e isto cria um sentido de comunidade, um desejo de ser melhor nesta tão pequena comunidade, das pessoas poderem passar e também ali fazer umas sessões de cinema, não sei o quê, e isto tudo tem a ver com o mesmo. Exatamente. É o respeito pelo outro. Por exemplo, aqui é muito complicado, aqui como é em muitas aldeias, muitas cidades, por todo o país e noutros países, a consciência de ter animais e de não os maltratar. Sim. Às vezes é muito complicado, É uma quer coisa que interagir está com isso, enraizada, não é? quer aceitar essa situação. É assim, eu quero, às vezes tu queres gostar das pessoas e as pessoas têm os cães, por exemplo, com as galinhas e tu dizes, e tens que conversar sobre isso e leva tempo, mas as coisas mudam de facto. Exatamente. Mudam. Assim. Bora bater as asas. Aproveitando isto que está, pronto, está na mesma linha, qual é a vossa opinião sobre os produtos veganos fabricados por empresas que também comercializam carne ou produtos de origem animal? Eu sou a favor disso, no sentido em que se eles começarem a ter muita gente a comprar esses produtos, vão perceber que é possível continuarem a existir e optarem por essas, porque passam a ter. É muito simples. Eu não vou ao McDonald's, mas vamos supor, se o McDonald's de repente tem um hambúrguer vegetariano, quanto mais pessoas forem lá comer o hambúrguer vegetariano, mais impacto isso tem e cada vez mais passa a ser isso o produto mais comprado do que os outros. Portanto, é fundamental que as pessoas essa tal transformação, é as pessoas poderem continuar a produzir coisas e não ficarem de repente sem trabalho, sem comida, sem vida, não é? É esta transformação da sociedade. Eu tenho um exemplo muito de acordo com isto que a Rita está a dizer, e eu também concordo perfeitamente que isso aconteça. E tenho um exemplo, e que me lembrou esta história da Rita, por exemplo, a Elisa, que organiza este festival, como é que se chama? Isto não é festival, é o veganário. É um festival, festa. Olha, é um evento. Perfeitamente. Há um senhor que eu tenho uma grande ligação a Paredes de Cora e ao festival, ao Congresso Vegetariano de Paredes de Cora. E há um senhor que produzia enchidos de carnunga e de cadáver e aquelas coisas. E por bifes, e por desafio de algumas das pessoas de Paredes de Cora vegetarianas, ele começou a produzir alheiras vegetarianas. E aquilo começou a ter, e estamos a falar em Paredes de Cora, não estamos a falar em Lisboa, não estamos a falar nos grandes centros. E ele, hoje em dia, é produtor, aquilo começou a crescer tanto e começou a ter tanta procura, que ele hoje em dia é só produtor de produtos vegetarianos. Não, deixou há umas alheiras de cogumelos shiitake que são de cair para a banda. Se calhar é dele. Ele já produz também hambúrgueres. Portanto, esta coisa, de acordo com para já, eu acho que uma empresa, se fizer isto, para já está a ser responsável pelo impacto do consumidor não consumir tanto dos seus produtos de origem animal e poder ter uma escolha. É um passo. Eu acho perfeitamente. Acho que o contrário será cairmos naquele extremismo que, em vez de puxar as pessoas, só as afasta. Exatamente. Com certeza, em vez de incentivarmos, se formos culpabilizar, não vai acontecer nada. Nada. Pelo contrário, afasta mesmo as pessoas. Um desejo para 2020. Para 2020 ou 2021? Que o 20 já está. O resto de 2020, porque é urgente uma mudança. Eu tenho uma coisa ótima que posso dizer já. Eu desejo que
as melhoras do Trump que lhe desejo sejam proporcionais à sua derrota. Que ele melhore muito e que não volte a ser presidente da América e do mundo, que no fundo não sei o quê. E desejo também que se fabrique urgentemente uma vacina contra a ignorância, antes da do Covid, e depois a do Covid pode aparecer, que vai aparecer nessa altura também. Rita, e depois, acho basicamente que o desejo é que, no fundo, e que é isto que está aqui em questão, naquilo que nós estamos todos a falar, nós andamos todos à procura, se calhar umas vezes melhor, outras vezes pior, mas não há o princípio disto, qualquer animal, o porco, qualquer tipo de animal que seja dotado de um sistema nervoso central, no qual nós nos incluímos, nós estamos, cada um à sua maneira, à procura de sermos felizes. E de viver. E do direito de viver da melhor maneira. Portanto, o que eu desejo é essa dignidade de vida para todos os seres e que se consiga a tal felicidade. Que eu continuo a ser um parvo, porque eu sou parvinho, porque às vezes sou tolinho, que eu acredito que a felicidade existe. A felicidade existe mesmo. Existe. Existe momentos. Eu desejo que o mundo consiga resistir aos populismos, porque estamos na altura certa para isso acontecer, para aparecerem ditaduras, e que todos possamos combater isso e ter a lucidez de não deixar que isso avance, porque nunca nos podemos esquecer que o nazismo, entre outros horrores que aconteceram, foi feito por pessoas normais. Uhum. Exatamente. Obrigada, Rita. Todos nós podemos voltar a fazer isso. Não vamos fazer. É verdade. É uma boa reflexão, é o caminho do amor, acho eu, não é? Está aqui alguém a dizer que somos todos amor, e eu acho que isso é uma boa frase para nós fecharmos a nossa conversa, que acho que teve muito dele, e que vocês também têm, e que as pessoas que nos estiveram a acompanhar naturalmente também, que tenham ficado um bocadinho mais esclarecidas sobre o que é esta caminhada, que cada um, tanto o Heitor, a Rita, eu própria, estamos a ir fazendo neste mundo do vegetarianismo ou veganismo, como queiram chamar. Portanto, estamos na procura de um mundo melhor. Se quiserem despedir-se das pessoas que estiveram connosco, façam favor. Olha, gostei muito de ter estado este bocadinho aqui na conversa, que eu gosto muito de conversar, de conhecer a Helena, um beijinho à Elisa, que apareceu agora. Rita, sabes uma coisa, eu isto já te disse várias vezes, mas tenho que dizer sempre publicamente, faço questão. Eu gosto tanto de ti, e tu és uma pessoa maravilhosa. Além de seres uma grande atriz, se tu me ensinasses um décimo daquilo que tu sabes como atriz, eu estava garantido na minha vida. Está calado. Eu estava precisamente aqui a pensar, como é que eu lhe vou poder dizer assim, sem magoar as outras pessoas, que tinha tantas saudades tuas, soube-me tão bem estar contigo. Também eu. Ainda hoje à tarde passei a estar toda a falar contigo, a falar sobre ti. Com a nossa colega Joana, que tiveram uma aventura maravilhosa ontem, não interessa, e tivemos a falar imenso, mas não sei o quê, e eu soube que a tua filha... Olha, agora podem-se ir embora que a gente fica aqui. Muito obrigada por nos terem proporcionado este belíssimo encontro, também convosco e com todas as pessoas que quiseram, que se dispuseram aqui a estar connosco, e desejamos, acho eu, todos o melhor para as pessoas e para os animais, e respeito uns pelos outros. Olha, telefona-me, homem, telefona-me! Vocês são um espetáculo, eu só vim aqui ao fim mesmo para vos agradecer. Obviamente para agradecer a toda a gente que assistiu, deu para notar que as pessoas gostaram mesmo muito que vocês tivessem dado esta contribuição, mas eu venho dar-vos um abraço, desejar que os vossos desejos se realizem. Fiquei deliciada a ouvir-vos, porque vocês conseguiram, numa conversa de 1h30, tocar os aspectos todos, mas fizeram uma conversa tão completa que é quase um pequeno curso de iniciação à causa. Tocaram assim os pontos todos. Eu adorei ouvir-vos.
com respostas tão ponderadas, nota-se que já é algo digerido, que já faz parte de vós, e de certeza que vão ser uma inspiração para muita gente, e esta contribuição não tem preço. Portanto, eu venho deixar-vos um grande abraço, agradecer por terem prontamente aceitado o convite, aqui à nossa querida Helena, que a Helena agora também já faz parte da mobília da casa, isto é assim, depois ficamos sempre todos em contacto, e temos mais 8 dias de festival, esperamos que continuem connosco, porque vamos ter painéis depois de discussão de temas muito específicos, mas o vosso, sem dúvida, tão completo. Que bom, que conversa tão boa. Muito obrigada, Rita e Heitor. Muito obrigada. Obrigada a nós e que isso corra muito bem. E que tenha um bom impacto em todos, neste mundo. E olha, agora, cada vez há mais produtos deliciosos para comer. E aqueles bolos, Rita, e aqueles bolos. O Heitor se calhar ainda não provou, mas a Rita já. Bolos de pastelaria tradicional, normal, porque lá está, quando as pessoas estão a querer mudar, estas são das pequenas coisas que facilitam a vida. Porque nós, portugueses, tomamos o cafezinho, o pastel de nata, não é? Às vezes, para muita gente, é um hábito diário. E quando uma pessoa se torna vegana ou se quer tornar vegana, faltam esses pequenos hábitos de rua. Pois. Mas no Porto, agora em Lisboa também já há pastéis de nata feitos cá. Mas no Porto já há várias pastelarias a ter os mesmos bolos, a bola de Berlim, as natas, os napoleões. Não, mas depois fazem com farinha com... Mas cá em Lisboa também já... porque a Mafalda recebe cá. Isto vai ser a loucura! Vai ser a loucura. Vocês sabem que neste momento descobri que existe leite condensado vegano. Pois existe. Há tudo, Heitor. Então, há presunto. Eu tenho... Já há presunto. Olha, vou só dizer uma coisa. Eu tenho uma filha que já é vegana e eu no outro dia comprei-lhe um Beyond Burger. Não é? Sim. Carne. E ela fez assim. Ai, que horror. Isto sabe a carne. E eu disse, mas não é. E ela, pois, mas eu já não suporto isso. Exato, quem já se desapegou dos sabores, mas são produtos que são muito importantes. Não quer dizer que uma pessoa não possa continuar a comer, mas no momento da transição, quanto mais fácil nós tornarmos a mudança, não é? Porque, por exemplo, eu cresci em Trás-os-Montes a comer chouriço e presunto todos os dias. É óbvio que se tivesse aparecido presunto vegetal uns anos antes, para mim tinha sido mais fácil. Ajuda na transição, ajuda. Porque uma pessoa fica muito preocupada com, então, mas o que é que eu vou comer? Então, e aquela minha coisa preferida? E se nós tivermos soluções, é nisso que temos trabalhado, em apresentar soluções, não basta continuar a dizer só está aqui um problema. Não, mas também podemos desistir de coisas. Também é bestial isso. É dizer, mas eu quero assim. Não precisamos de tudo e mais alguma coisa. Podemos, olha, frutinha e legumes. Nham, nham, nham. Vamos pôr isso numa t-shirt, Rita. Frutinha e legumes. Nham, nham, nham. Meus queridos, eu não me importava de ficar na conversa, porque isto eu importava-me porque tanta conversa de comida e eu ainda não jantei. Pois é, eu tive que ir para o chão, já estou com o rabo gelado. Vamos jantar. Se quiserem no fim de semana juntar-se a nós para o almoço, se tiverem esse tempo, Rita, nós no sábado vamos ter a Maria Aragão. Eu estou no Algarve, não é para cozinhar, pronto, mas quem quiser cozinhar, temos no sábado a Maria Aragão e no domingo a Gabriela Oliveira, e vamos todos cozinhar juntos em todo o país, cada um em sua casa, todos juntos, e vamos almoçar juntos. Está bem. Eu vou cozinhar de certeza, seja com ela ou não. Eu também estou aqui sozinha com os cães e com os gatos. Bom resto de sábado. Abraço. Beijinhos. Deus, Rita. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Beijinhos. Não sei desligar isto.